Fala pessoal, Jander Ferreira aqui. Chegamos ao final do nosso curso básico de gramática da língua portuguesa, português do zero. Hoje a nossa aula é a aula de número 52, compreensão e interpretação de textos. Esse assunto, o ideal seria, no mínimo, umas 3 aulas. Mas como se trata de um curso básico, um curso gratuito, tá? Para a gente encerrar o nosso curso, uma aulinha básica, vou apresentar os maiores erros, os 3 principais erros cometidos por candidatos quando vai interpretar um texto. Então, vocês conhecendo esses 3 erros básicos, evitando esses 3 erros básicos, automaticamente vocês vão acertar a interpretação, ok? Sem papo, vem comigo, aumenta a tela que a aula só está começando. Compreensão e interpretação. Galera, existe um debate, uma discussão entre os estudiosos, porque um grupo deles defende que compreensão e interpretação se trata da mesma coisa. E outro grupo defende a ideia de que compreensão e interpretação são coisas completamente distintas, tá? Se um grupo está certo ou outro grupo não, isso não cabe a nós, não nos interessa, porque para efeito de concurso público, o que a gente tem que saber é que compreensão é basicamente aquilo que está expresso, que está escrito no texto. E interpretação é aquilo que ficou subentendido, sabe? É o que está nas entrelinhas. Basicamente é isso, ok? Beleza? Então, olha só. A compreensão também é chamada de intelecção. Então, se na sua prova aparecer lá intelecção, você, que nome é esse aqui? Intelecção quer dizer o quê? Intelecção quer dizer compreensão, ok? Tranquilo? Então vamos lá. O que é compreensão? O que é intelecção? Consiste em analisar o que realmente está escrito. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, coletar dados do texto, as informações que estão no texto. Tudo bem? O enunciador normalmente assim se representa. Então vamos lá. Eu trouxe aqui um texto, tá certo? E a partir desse texto nós vamos compreender o que está no texto. Como que eu vou desenvolver a minha compreensão? Obviamente, assistindo a uma aula, 2, 3, não serão suficientes para você ter um bom desempenho de compreensão. Para você ter um bom desempenho de compreensão, você precisa praticar, você precisa ler. A leitura deve se tornar um hábito. Você não tem que ler de vez em quando ou só ler na véspera da prova. Você tem que ler todos os dias. Ok? Tem que ser uma prática diária. A leitura tem que se fazer parte da nossa vida. Vamos lá. Pesquisadores da renomada instituição médica X, liderados pelo Dr. Maria Silva, anunciaram uma descoberta revolucionária no campo da medicina. Os cientistas identificaram uma proteína até então desconhecida, denominada Neuroprotex, que desempenha um papel fundamental na regeneração de células nervosas. Essa descoberta pode abrir novos caminhos para o tratamento de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. A pesquisa, que durou 3 meses, foi concluída recentemente e os resultados foram apresentados em uma coletiva de imprensa realizada ontem, dia 13 de outubro de 2023. O estudo foi conduzido nos laboratórios de pesquisa avançada da Instituição X, localizada na cidade Innovacity. A necessidade premente de encontrar soluções eficazes para doenças neurodegenerativas que afetam milhões de pessoas em todo o mundo motivou a equipe de pesquisadores a explorar novos horizontes.
Então, olha só, pessoal. A compreensão, nós vimos aqui, que nada mais é do que analisar o que realmente está escrito. Ou seja, as informações que estão no texto, tá, é que vão nos fazer compreender o que o texto está querendo dizer. Tudo bem até aí? Beleza? Então vamos lá. Vamos analisar para compreender o texto. Vamos lá. Nós acabamos de ler o texto. Ok. Do que se trata? O que o texto está dizendo? Qual é o assunto principal? O assunto principal é o quê? É a descoberta, tá, dos cientistas. Certo? Beleza? Uma descoberta. Os cientistas descobriram algo revolucionário no campo da medicina. Tá aqui, ó. Uma descoberta revolucionária no campo da medicina. Tá? Tá, mas que descoberta foi essa? Eles descobriram uma proteína que era desconhecida até então. Ah, é? E essa proteína, eles colocaram algum nome nela? Ela foi... como que ela é identificada? Hoje ela é identificada como Neuroprotex. Ah, é? E essa proteína é responsável por quê? O que ela faz no organismo humano? O que ela... Ah, não, ela desempenha um papel fundamental na regeneração de células nervosas. Ah, então essa proteína, ela desempenha uma regeneração de células? Sim, aí, tá vendo? Beleza? Tá, mas e o que tem de importante nessa descoberta dessa proteína chamada Neuroprotex? Ela vai colaborar, vai contribuir para quê essa descoberta? Ah, essa descoberta pode abrir novos caminhos para o tratamento de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. Ah, agora eu entendi. Então essa proteína, ela tem a capacidade de regenerar células, e essa regeneração de células nervosas pode ajudar no tratamento de doenças como Alzheimer e Parkinson. Beleza. Pô, então essa pesquisa aí, ó, deve ter levado bastante tempo, hein? Né? Não foi fácil, não. Quanto tempo deve ter levado essa pesquisa? Ah, a pesquisa que durou 3 anos. Caraca, a pesquisa durou 3 anos, cara. Olha só. Rapaz, e quando que ela foi concluída? Então, foi concluída recentemente. Aqui, ó. Foi concluída recentemente. Rapaz. E eles não divulgaram essa pesquisa, não? Eles não... Os cientistas não anunciaram, não publicaram nada, não? Sim, publicaram. Olha só. Os resultados foram apresentados em uma coletiva de imprensa. Ah, é? Ah, quando isso? Ontem. Aqui, ó. Ontem. Mas que dia? Ah, dia 13 de outubro de 2023. Tá. Então eu entendi. Então foi neste ano. Beleza. E essa pesquisa foi feita onde? Ah, o estudo foi conduzido nos laboratórios de pesquisa avançada da instituição X. Ah, tá. E onde que é? Localizada na cidade de Innova City. Tá. Foi em Innova City. Beleza. Ah, que beleza. Entendi. Viu aí, galera? Então, se você consegue compreender o assunto do que está falando o texto, beleza. Quais são os personagens envolvidos nessa história? Os pesquisadores, os cientistas, né? O que os cientistas descobriram? Uma proteína. Tá. E essa proteína vai servir para quê? Essa proteína ela pode ajudar na regeneração de células. Tá, mas e qual é o benefício disso? Para que serve isso tudo? Não. Essa célula ela tem uma capacidade de ajudar no tratamento de Alzheimer, Parkinson. Tá. Entendi. Agora sim. E essa pesquisa foi trabalhosa? Durou quanto tempo? Durou 3 anos. E quando que foi concluída? Foi concluída agora, recentemente. Tá?
Viu? Então, se você consegue responder a essas perguntas, isso significa que você compreendeu o texto. Beleza? Tudo bem? Por quê? Porque são informações que são retiradas do próprio texto. Isso é compreensão. Tá bom? Beleza? Agora vamos ver o que é interpretação de texto? Agora a interpretação de texto já é algo mais profundo, já é algo que exige um pouco mais do candidato. Tá bom? Então olha lá. A interpretação de texto consiste em saber o que se infere. Infere? O que é inferir, Jana? Inferir é concluir. Aqui, ó. O que se conclui do que está escrito. Então eu tenho que tirar uma conclusão do que está escrito? Você vai ter que tirar uma conclusão do que está escrito. O enunciado, normalmente, é encontrado da seguinte maneira. Vamos lá, trouxe esse exemplo aqui para você, um poema, tá? Esse poema é de Afonso de Guimarães. Vamos ler esse texto desse poema muito bonito. Vamos lá. Preste atenção, vamos ler com calma, se atentando aos versos, ok? A gente tem aqui um poema, tá vendo? Ele é dividido em estrofes, tá vendo? E cada estrofe composta de 4 versos. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria subir ao céu, queria descer ao mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Olha que texto bonito, né? Que poema maravilhoso, né? Então, aqui já vai exigir interpretação. Porque a interpretação, ela vai exigir que você retire informações que estão nas entrelinhas, no subentendido. Não está expresso textualmente. Quer ver? Vamos lá. Quando Ismalha enlouqueceu, então a gente já sabe que ela ficou louca, né? Ela estava com um problema psicológico. Pôs-se na torre a sonhar. Ou seja, ela foi até a torre, ela está na torre, certo? E ela está o quê? Sonhando. Viu uma lua no céu. Então ela estava olhando para o alto, ela viu a lua no céu. Viu outra lua no mar. Ué, Jander, ela viu uma lua no céu e viu uma outra lua no mar? Então, existem 2 luas aí? Não, gente. Se ela está vendo a lua no céu e uma outra no mar, ela não está vendo a segunda lua, ela está vendo a mesma lua. Acontece que ela está vendo o reflexo da lua no mar. Lembre-se que ela está no alto da torre. Ok? Se ela está no alto da torre, ela está lá, olhando lá para baixo no mar, está vendo o reflexo da lua no mar. Tudo bem? Beleza? No sonho que se perdeu, banhou-se toda em luar. Banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. No sonho se perdeu. Ou seja, ela ficou perdida no sonho, tá? Banhou-se toda em luar, ou seja, ela tomou um banho de lua. Mas depois a gente vai entender que banho foi esse. Calma. Vai com calma aí. Vamos terminar de ler o poema. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre
pôs-se a cantar. Ou seja, desvario. Olha só a loucura dela, tá vendo? Na torre, pôs-se a cantar. Então ela está na torre cantando, ok? Estava perto do céu. Claro que ela estava perto do céu. Ela estava no alto da torre. Estava longe do mar. Claro, ela está na parte mais alta da torre. Ela está longe do mar. Concorda comigo? E como um anjo pendeu, ou seja, igual a um anjo, ela pendeu. Pendeu o quê? As asas para voar. Ou seja, as asas estavam pendendo, ou seja, estavam balançando, batendo as asas, né? Para voar. Queria subir ao céu. Queria descer ao mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Ou seja, bateram, né? As asas batendo de par em par. Sua alma subiu ao céu. Seu corpo desceu ao mar. Conseguiu interpretar alguma coisa aí? Não? Olha só. As asas que Deus lhe deu. Ou seja, ela tem asas, não tem? Ela tem asas. Pô, mas como que ela tem asas? Gente, ela está no desvario dela. Ela está enlouquecida. Ela não está na sua plena consciência, na sua sã consciência. Ela está com um problema psicológico. Então ela está fora de si. Para ela tem asa para voar. Na cabeça dela, ela está louca, certo? E ela quer subir ao céu. Ou seja, ela quer morar no céu. Tá entendendo? Queria descer ao mar. Ué, como que ela quer subir ao céu e queria descer ao mar? Ela queria subir ao céu. Ela quis viver no paraíso. Ela quis ir para o paraíso. Ela quis ir para o céu. Queria descer ao mar. Ou seja, ela queria se aproximar do mar. Como que ela vai? Se ela está no alto da torre e ela quer ir para o mar, como é que ela vai fazer? As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par, bateram. Sua alma subiu ao céu. Ou seja, ela morreu. Ué, mas ela morreu? Como que ela morreu? Seu corpo desceu ao mar. Ela se suicidou. Ela se jogou da torre. Viu aí? Ela, nas asas que Deus lhe deu, ruflaram de par em par. Ela tem asas. Só que essas asas não existem porque ela está louca, ela está viajando na maionese. A alma subiu ao céu, ou seja, ela morreu. A alma não existe mais no corpo dela, mas o corpo desceu ao mar, ou seja, ela se jogou lá de cima. Viu? Isso é interpretação, gente. Está escrito que ela se suicidou? Não. Está escrito que ela morreu? Não. Para você conseguir fazer uma interpretação, você tem que pegar elementos que estão escritos e buscar as informações nas entrelinhas, no subentendido. Beleza? Tudo bem até aqui? Legal, né? Viu como é que a interpretação é bacana? É interessante? Gente, eu trouxe 3 erros que são muito comuns na interpretação, tá? Então, ó, acompanha comigo, preste atenção, anota, porque isso aqui é um assunto que você vai guardar para o resto da sua vida. Vamos lá. São 3 erros, tá? Anota o primeiro aí. Extrapolação. O que é extrapolação? A extrapolação é o fato de se fugir do texto. Ocorre quando se interpreta o que não está escrito. Muitas vezes são fatos reais, sim, mas que não estão expressos no texto. Não está lá no texto. Deve-se ater somente ao que está relatado, ao que está escrito, ao que está registrado no texto. Então imagina uma questão de prova, tá? Você tem um texto sobre um determinado assunto e a alternativa lá, você
olha lá, analisa as alternativas, pô, mas tá tudo certo, essas coisas são reais, tá? Mas o fato de ser real, de ser verdadeiro, não significa que é o que está no texto. Entende? Porque, de acordo com o texto, você tem que colocar de acordo com o que está no texto. Porque às vezes tem uma coisa correta, que você sabe que é verdadeiro, mas não está no texto. Então, você tem que marcar de acordo com o texto. Beleza? Muita gente erra em interpretação de texto por causa disso. Tá? Então, a extrapolação é ir além do que está escrito. Tá? E você tem o segundo erro, que é esse cara aqui, a redução. A redução é o seguinte, é o fato de se valorizar uma parte do contexto, olha aí, deixando de lado a sua totalidade. Então você imagina, você tem uma história longa, você só faz um recorte daquela história e conta aquilo ali. Deixa-se de considerar o texto como um todo, né, na sua totalidade, para se ater apenas à parte dele. Você tem um exemplo, né, dos nativos brasileiros, os índios, né, e a história nos conta que esses índios foram explorados pelos portugueses, que os índios eram vítimas da exploração portuguesa. Os portugueses são maus e os índios são bonzinhos. Essa é a parte do contexto. Mas não diz que os índios, aqui no Brasil, havia centenas e centenas de tribos diferentes, cada uma com seus costumes peculiares, com as suas características, com seus estilos próprios de vida. Umas tribos eram calmas, outras eram mais agitadas, outras eram cordiais, outras tribos eram violentas e violentas até demais, como por exemplo a tribo Tamoio. Os Tamoios faziam parte da tribo, uma das mais violentas, mais cruéis daquela época. Então os outros índios tinham medo dos Tamoios, porque os Tamoios eram uma tribo perversa, cruel. Eles faziam muita maldade. Eles eram muito violentos. Mas isso a história não conta. Por quê? Porque ele valorizou só uma parte do contexto, deixando de lado a sua totalidade. Então a gente só recebeu uma parte da história. Entendeu? De que o índio é bom e o português é mau. E as coisas boas que o português fez? Não conta? A contribuição que os portugueses deixaram para o Brasil? Isso não conta? A fundação das cidades, a fundação das instituições, será que isso não... Você só vê o lado ruim da história? Tem um outro lado também, entende? Então a gente tem que considerar a totalidade do texto. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. E temos a terceira, tá? Que a terceira é a contradição. Contradição? É uma contradição. O que é a contradição? É o fato de se entender justamente o contrário do que está escrito. É bom que se tome cuidado com algumas palavras, como pode, deve, não, o verbo ser e etc. Galera, vocês vão lembrar de um caso muito polêmico envolvendo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Vocês lembram daquela gravação de uma reunião ministerial que o ex-presidente estava dando uma bronca no ministro, no então ministro Sérgio Moro, quando o Bolsonaro disse que não queria ser blindado? Lembram disso? Olha, eu não quero ser blindado. Ele falou, eu não quero ser blindado. E aí sai uma reportagem na Rede Globo dizendo que ele queria ser blindado. E aí, na réplica, o Bolsonaro se defende. Não, eu disse exatamente o contrário do que vocês estão dizendo. A gravação está aí. Eu disse que eu não quero ser blindado. Olha o não aqui, galera.
Esse não é muito perigoso. Muito perigoso. Tá? Não só o não, mas essas palavras aqui, ó, ser, ó, pode, deve. Então, galera, a contradição é o fato de se entender justamente o contrário do que está escrito ou do que foi falado. Temos que tomar cuidado com essas palavras, ok? Isso é contradição, tá bom? Agora eu trouxe alguns exemplos de cada um deles para você conseguir assimilar melhor a minha explicação, tá bom? Então, voltando à extrapolação que eu falei anteriormente. Extrapolação é o ato de ir além do que está escrito, beleza? Então, vamos ler o texto original, que é esse cara aqui, ó. O que diz o original? Imagina que um jornalista está entrevistando uma pessoa, tá? E ele fica sabendo da seguinte situação. Késia, empolgada com sua viagem, partiu para a Europa. Beleza? Então ele recebeu essa informação de Késia, que ela estava empolgada com a viagem dela e que ela partiu para a Europa, certo? Essa é a informação que o repórter recebeu. E aí ele vai, publica nas redes sociais uma notícia dizendo que Késia, em sua incrível jornada, explorou e conheceu vários países europeus. Viu aí? Késia, em sua incrível jornada, explorou e conheceu vários países europeus. Galera, o jornalista, quando escreveu isso, ele errou ou ele acertou? Olha lá. Nós sabemos que a Késia partiu para a Europa. Ela foi para a Europa, certo? Ela foi à Europa? Foi. Ela conheceu vários países europeus? Não sabemos. Não temos como saber. Essa informação ela não está escrita no texto original. Então, se você acrescentar uma informação, você está indo além do que está escrito. Você não pode dizer que ela conheceu vários países. Ela foi para a Europa. Mas e se ela ficou só em um país? Se ela ficou só em Portugal? Ou se ela ficou só na Espanha? Ou se ela ficou só na França? E aí? Ou se ela ficou em 2? Significa que ela conheceu vários países europeus? Não. Viu o que é uma extrapolação? Olha aqui, ó. Neste exemplo, a extrapolação ocorre ao expandir a informação inicial sobre a viagem de Késia. Viu? A informação original não fornece detalhes sobre os destinos específicos, mas a extrapolação adiciona uma camada de detalhes que não estava presente no texto. O que aconteceu? Extrapolou a informação original sobre a viagem. Viu o que é uma extrapolação? Viu? Agora vamos ver o que é uma redução? Então vamos ver o que é uma redução. Vamos lá. A redução é o seguinte. Eu tenho o texto original. O texto original é esse aqui, ó. Você imagina que esse texto original é a manchete de um jornal, tá? E o seu vizinho está lendo o jornal. O seu vizinho, vamos lá. Aí ele lê o seguinte texto. O declínio econômico foi resultado de uma combinação de fatores, incluindo políticas fiscais inconsistentes e flutuações no mercado global. Vou repetir. O declínio econômico foi resultado de uma combinação de fatores, incluindo políticas fiscais inconsistentes e flutuações no mercado global. Viu? Isso é a manchete do jornal, ok? Beleza. Aí, o seu vizinho, que acabou de ler,
ele diz o seguinte: tá vendo aí? A economia caiu devido a políticas ruins. Olha a interpretação que ele teve. Ele interpretou corretamente ou erradamente? Erradamente. Por quê? Porque ele praticou o que nós estamos vendo aí, o que se chama de redução. Mas por que que ele interpretou, ele praticou a redução? Porque olha só, gente, olha aqui, ó. O declínio econômico foi resultado de uma combinação de fatores. Se tem combinação de fatores, que foi fatores combinados, ou seja, mais de um fator. Concorda comigo? Incluindo políticas fiscais inconsistentes. Então, foi mais de uma política fiscal inconsistente. Podem ser 2, 3, mas eu sei que foram no mínimo 2. Foram no mínimo 2, ok? E flutuações no mercado global. Flutuações, eu sei que foi mais de uma. Então devem ter no mínimo 2 flutuações de mercado aí, ok? Então você tem combinação de fatores, né? Fatores combinados. Você tem políticas fiscais inconsistentes, mais de uma política fiscal inconsistente, mais de uma flutuação no mercado global. Olha quantas coisas aí. No mínimo tem 6 coisas aí que contribuíram para o quê? O declínio econômico, tá? Aí, o seu vizinho que pegou o jornal, ele pratica essa redução. Aí ele diz, a economia caiu devido a políticas ruins. Só políticas ruins? Não. A economia caiu não foi devido só a políticas ruins. Foi a políticas ruins, né? Políticas fiscais inconsistentes, flutuações do mercado global e uma combinação de fatores. Viu aí? Então, galera, reduzir a causa do declínio econômico a políticas ruins simplifica demais a interação complexa de múltiplos fatores. Olha aqui, fatores combinados. São múltiplos fatores. Viu? Então você tem a extrapolação, que você vai além do que está escrito, tá? Acrescentando informações. Você tem a redução, que é o contrário. Você tá valorizando uma parte e desprezando todo o restante do texto, tá? E além desses dois, você tem o terceiro, que é a contradição. Contradição. Vamos ver o que é a contradição? Vamos lá. Você tem o texto original aqui, tá? Beleza? Você vê a seguinte mensagem: contrariando todas as expectativas, Késia, apesar de seu esforço, não foi reprovada no exame de português. Esse é o texto original. Aí a pessoa lê aquilo e replica, e reescreve, compartilhando essa notícia. Tá vendo aí, contrariando todas as expectativas, Késia, apesar de seu esforço, foi reprovada no exame de português. Agora ela foi reprovada? Mas o que o texto original está dizendo? Não, o texto original está dizendo que ela, apesar do esforço dela, ela não foi reprovada. Se ela não foi reprovada, o que aconteceu com ela? Ela foi aprovada. Ok? Beleza? Então, por que você vai dizer que ela foi reprovada no exame? Viu? Então, foi reprovada? Não, tá errado. Você está contradizendo o que foi dito. Você está dizendo exatamente o contrário. Quer ver? Essa contradição, aqui, ocorre ao afirmar exatamente o oposto do que foi dito inicialmente. Não foi? A falta de coerência lógica cria uma desconexão direta. Perdeu a conexão, perdeu a ligação.
direta entre as informações apresentadas, gerando confusão e questionamento sobre o verdadeiro resultado de Kézia no exame de português. Viu? Da mesma forma que aconteceu aquela contradição dizendo que eu não quero ser blindado por eu quero ser blindado, gerou o quê? Gerou confusão, gerou questionamento sobre o verdadeiro resultado de Kézia no exame de português. Tudo bem? Beleza? Agora, essa contradição da Rede Globo pode ter sido acidental ou proposital. A contradição, ela pode acontecer de modo acidental, né? Foi sem querer, aconteceu por uma falha, um deslize, ou proposital, ou seja, intencionalmente. Agora, nós não estamos aqui para julgar se foi acidental ou se foi proposital. O que nós estamos trabalhando aqui são as possibilidades interpretativas, que podem ser de extrapolação, de redução e de contradição. Aqui eu trouxe exemplos para você conseguir, através deles, assimilar, conseguir associar, tá? Conseguir aprender por meio de associações e exemplos. Tudo bem? Então, galera, vem comigo aqui. Pessoal, finalizamos a nossa aula de compreensão e interpretação de textos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da minha aula. Eu preparei com muito cuidado, com muito carinho, tá? E o meu próximo projeto é dar sequência ao curso de redação oficial. Jandro, você vai dar aula de redação? Não, não é redação. Redação oficial é uma técnica adotada pelo governo, tá? Que é utilizada nas comunicações oficiais entre, imagina, um órgão do governo que vai se comunicar com outro órgão público, ou de um órgão público para um órgão privado, tá? A redação oficial é essa técnica de comunicação que é adotada nas instituições públicas. Tudo bem? Então nós vamos estudar, nós vamos aprender através desse curso, tá? A redação oficial, tá certo? E esse curso vai ser baseado no Manual de Redação da Presidência da República, tá bom? Beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a vocês e a gente se vê lá no curso de redação oficial, hein? Até lá!